Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quinta-feira, a gente tem 8 jogos pela rodada. Eu vou te passar minha análise, o meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E galera, hoje tem 8 jogos, muita entrada boa para essa rodada de hoje. Mas antes eu quero falar da rodada de ontem, que foi mais um dia de colocar muita grana no bolso. A gente saiu com 6 acertos em 7 análises, erramos apenas um jogo. Quase que sai mais um gabarito, tá? A gente tá botando muita grana no bolso com essas análises em partida. Fazem dias que a gente não sabe o que é ficar negativo e a gente tá acertando muito. Já foi 6-0, foi 7-1, 6-1, 7-0. Tem muita entrada boa para hoje também. Então, bora buscar a gabaritada nesses 8 jogos de hoje. E para você que também gosta de palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto isso tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, já entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Só clicar no link que você já vai vir pro grupo, que é 100% gratuito. E lá no grupo eu vou te passar a minha dica do dia, palpite em jogador, múltipla bingo, tudo analisado, explicado detalhadamente. Então, ó, já entra lá e não perde tempo. Rapaziada, então, sem muita enrolação, bora analisar aí o primeiro jogo da noite de hoje. Vamos lá! E o primeiro jogo da noite vai ser o confronto Houston Rockets e Philadelphia 76ers. E galera, o Houston Rockets chega para esse jogo vivendo um momento muito sólido, com 4 vitórias em 5 jogos, incluindo uma virada extremamente madura contra o Spurs, onde o time mostrou capacidade de ajuste, leitura de jogo, força mental, onde mesmo começando mal, sofrendo 39 pontos no primeiro quarto, ficando 16 pontos atrás, o time não se perdeu, dominou completamente o último período e acabou vencendo o quarto final por mais de 15 pontos. E o mais interessante aqui é que essa vitória veio sem atuação explosiva de Kevin Durant, o que mostra um time mais coletivo, com Ed Sheppard saindo muito bem do banco, Alperen Sengun flertando com triple-double e o aproveitamento geral de arremessos foi muito alto. Esse Houston Rockets é o Houston Rockets que cresce durante o jogo e costuma ser muito competitivo nos momentos decisivos. Já do outro lado, o time do Philadelphia 76ers vive aí um momento mais instável, já que tem 4 derrotas nos últimos 6 jogos e um padrão que se repete, dificuldade defensiva depois do intervalo. Contra o Phoenix Suns, o time até se manteve competitivo, mas sofreu 40 pontos no terceiro quarto e perdeu totalmente o controle do jogo. Tyrese Maxey teve uma noite muito abaixo, o que impactou diretamente aí. E mesmo com a expectativa de Joel Embiid, o contexto geral favorece o Houston Rockets, que chega mais consistente, com uma melhor leitura de jogo, recente e encarando uma linha curta fora de casa. Então, Houston é bem mais coletivo aqui e o meu palpite vai ser Houston Rockets mais 2.5. Olha aí, eles podem perder por até 2 pontos, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Houston Rockets aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora falando de Hornets contra Orlando Magic, o Charlotte Hornets chega oscilando aí, mas mostrou pontos positivos mesmo na derrota para o Cavaliers. O problema foi um primeiro tempo desastroso, com apenas 32 pontos anotados e uma desvantagem que chegou a 27 pontos. Ainda assim, o Hornets foi claramente superior no segundo tempo, o que mostra capacidade de reação. Brandon Miller sustentou muito bem o ataque, enquanto LaMelo Ball teve aí uma das piores atuações da temporada, algo que é difícil de repetir nesse nível, tá? O baixo aproveitamento geral explica muito mais a derrota do que a falta de competitividade da equipe. Já o Orlando Magic, pessoal, também vive um momento irregular. Contra o Memphis Grizzlies, o time sofreu um primeiro quarto muito ruim e passou o resto do jogo correndo atrás do placar. E mesmo melhorando no segundo tempo, nunca conseguiu ameaçar de verdade. Paulo Banchero teve uma atuação completa, mas o time sofreu bastante defensivamente, inclusive contra a segunda unidade adversária, tá? E galera, o grande diferencial aqui é o contexto físico. O Hornets joga o segundo jogo de um back-to-back,
enquanto o Magic chega descansado, sem jogar desde domingo. Em um confronto equilibrado, isso pesa bastante e eu vou com um time que está mais descansado e vem mais completo para hoje. E é por isso que meu palpite então vai ser Orlando Magic menos 2,5. O time de Orlando deve vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Orlando Magic aqui e bora para a terceira análise do dia. Vamos lá! E agora a gente vai analisar o confronto Denver Nuggets contra o Washington Wizards, pessoal. Confronto interessante aí para essa noite, já que o Denver Nuggets tenta reagir depois de uma derrota frustrante para o Los Angeles Lakers. O time começou aquela partida em nível altíssimo, fez 71 pontos no primeiro tempo, abriu 16 de vantagem, mas caiu drasticamente de produção no segundo tempo. Mesmo assim, Jamal Murray manteve uma excelente forma, liderando o ataque com muita autoridade. E apesar dos desfalques importantes, o Nuggets ainda apresenta uma estrutura muito confiável. A derrota foi muito mais circunstancial do que estrutural, principalmente pelo colapso do time no segundo tempo, algo que não deve se repetir. Já o Washington Wizards, por sua vez, vive aquela fase complicada, com 8 derrotas nos 9 jogos aí, e mais uma partida em que o time falhou nos momentos decisivos. Contra o Clippers, o Wizards chegou empatado no último minuto, mas ficou quase um minuto inteiro sem pontuar, entregando a vitória aí de mão beijada para o time do Clippers. E mesmo com boas atuações individuais, o Washington Wizards mostra dificuldade clara para fechar os jogos, o que se repete nessa sequência negativa. Então, meu palpite aqui é um só: Denver Nuggets para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Denver aqui, não tem outra opção, e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá. E agora bora analisar Golden State Warriors contra Dallas Mavericks. E galera, o Golden State Warriors vinha aí em grande fase, mas sofreu uma derrota pesada para o Raptors no último jogo, muito mais por problemas defensivos do que ofensivos. O time até arremessou bem, teve boas atuações de Buddy Hield, de Jonathan Kuminga, mas simplesmente não conseguiu conter o ataque adversário e saiu do jogo ainda no primeiro tempo. Já o Dallas Mavericks, pessoal, chega extremamente confiante. O time venceu 6 dos últimos 9 jogos e vem de uma atuação dominante contra o Knicks, construindo uma vantagem gigantesca ainda no primeiro tempo e controlando o jogo até o fim. E mesmo com vários desfalques importantes, o Dallas Mavericks tem mostrado consistência, principalmente jogando em casa. Além disso, o histórico recente com handicap positivo é impressionante, cobrindo linhas em praticamente todos os jogos como mandante. Então, meu palpite para esse jogo vai ser no azarão e vai ser Dallas Mavericks, mais 8,5. O time de Dallas pode perder por até 8 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Dallas Mavericks aqui e bora analisar o quinto jogo da rodada. Vamos lá! Agora a gente vai analisar Minnesota Timberwolves contra Chicago Bulls. Mas antes eu quero te lembrar que se você ainda não deixou um like e se inscreveu no canal, já deixa esse clique aí, é de graça pra você, é um clique e me ajuda muito, beleza? Então ativa o sininho também pra não perder nada, porque todo santo dia tem análise por aqui. E galera, o Chicago Bulls vive aí um momento de muito crescimento, tá? A vitória dominante contra o Clippers foi uma das melhores atuações ofensivas do time nessa temporada. O Bulls arremessou muito bem, distribuiu o jogo e manteve intensidade até o final, algo que nem sempre acontece com esse time. Coby White comandou o ritmo da partida, Matas Buzelis foi extremamente eficiente e Nikola Vucevic deu equilíbrio no garrafão. O time mostrou confiança e execução ofensiva em alto nível. Já o Timberwolves, apesar da boa campanha geral, vem de uma derrota dura para o Utah Jazz. Mesmo abrigando 15 pontos no terceiro quarto, o time perdeu completamente o controle no último quarto, sofrendo 43 pontos. E essa dificuldade em fechar os jogos levanta um alerta, principalmente uma linha tão esticada quanto hoje. Com o Chicago Bulls no papel de super azarão, eu não confio no Timberwolves para cobrir um enorme handicap. E é por isso que eu vou no azarão e o meu palpite vai ser Chicago Bulls mais 13,5. O Bulls pode perder por até 13 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Chicago Bulls aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai analisar San Antonio Spurs contra Utah Jazz.
E galera, o time de San Antonio segue aí como um dos times mais consistentes dessa temporada. Mesmo na derrota para o Rockets, o time mostrou um bom início, abriu vantagem cedo e só caiu de rendimento no último quarto, muito influenciado aí por uma noite que foi extremamente ruim para Victor Wembanyama, tá? Ainda assim, galera, o Spurs tem mais estrutura, mais organização e venceu o último confronto direto com autoridade. Julian Champagnie aí vive um ótimo momento e o elenco tem respondido muito bem, mesmo com desfalques. Já o Utah Jazz vem de uma vitória emocional, com uma virada impressionante no último quarto, mas o contexto geral segue negativo, com 10 derrotas nos últimos 13 jogos. Além disso, o elenco chega cercado de dúvidas importantes. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser em San Antonio. Vai ser San Antonio Spurs, menos 8,5. Confio no Spurs para vencer por pelo menos 9 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Spurs e bora analisar agora o penúltimo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora vamos falar de Miami Heat contra Portland Trail Blazers. O Miami Heat vem aí tentando embalar e teve uma grande vitória fora de casa contra o Kings com o segundo quarto extremamente forte. Bam Adebayo liderou bem e o aproveitamento nas bolas de 3 foi decisivo. Mesmo assim, o Miami Heat ainda busca regularidade e entra novamente sem Tyler Herro. Já o Portland Trail Blazers vive um dos momentos mais quentes aí da temporada, com 10 vitórias nos últimos 13 jogos e um time extremamente confiante. O Blazers tem conseguido vencer de formas diferentes, seja dominando o garrafão, controlando o ritmo ou sendo agressivos nos lances livres. Além disso, chega mais descansado e jogando em casa. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Portland Trail Blazers mais 4,5. Eles podem perder por até 4 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Blazers aqui e bora analisar o próximo jogo e último jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers nesse clássico de Los Angeles, tá? O Lakers vem aí de uma virada absurda contra o Nuggets, muito impulsionada por uma atuação histórica de Luka Doncic, e o ajuste defensivo no segundo tempo foi fundamental, mas o time ainda depende muito das suas estrelas, né? Já o Clippers, apesar da derrota pesada para o Bulls, segue como um dos times mais consistentes das últimas semanas. O momento geral é muito positivo e ainda existe a possibilidade de retorno de Kawhi Leonard. E no último confronto direto, o Clippers venceu com autoridade e mesmo com desfalques, chega mais confiável para um clássico que tende a ser equilibrado do início ao fim. Então, eu vou com o azarão aqui que está ganhando pontos e o meu palpite vai ser Los Angeles Clippers mais 4,5. O Clippers pode perder por até 4 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Clippers aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Lembrando que palpite em jogador, múltipla, bingo, minha dica do dia, já tô soltando tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Galera, então vou finalizando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!